Quando a gente para pra pensar sobre alguns episódios bizarros de Gumball, quais vem na sua mente? O vazio ou até a alegria, que inclusive eu já trouxe vídeo desse episódio aqui no canal, tá bom? Se você quiser, passa lá. Enfim, mas entre esses episódios tem um que muita gente não fala, pelo menos eu nunca vi: os fantoches. O episódio começa normal. Gumball e Darwin estão separando uma sacola com brinquedos para doação. Até que no meio dos brinquedos que eles estão separando, o Gumball encontra alguns em específico. Você não viu ainda, mas não. Viu o quê? Não! Ah! Grady, Frank e Howdy. Eles encontram fantoches, ou como o próprio Darwin diz, Grady, Howdy e Frank. Esses são os nomes dos fantoches. O Darwin meio que tenta convencer o Gumball a brincar com eles pelo menos uma última vez, e o Gumball obviamente diz que não. Até que depois de uma conversa sobre amadurecimento e desapego, o Gumball convence o Darwin a jogar aquilo fora. E ele joga. Enfim, quando o Gumball sai, o Darwin tem uma breve conversa com o Howdy e o Frank, os quais o Darwin sempre os controlavam. E o Grady ficou de lado porque quem controlava ele não quer mais brincar de jeito nenhum. E a gente pode perceber que a relação deles é meio esquisita, meio bizarra. Os fantoches precisam sim de alguém para controlá-los, mas eles falam o que ele quer. Eles têm consciência própria. Inclusive, eles falam que por mais que eles estejam inanimados, eles não estão inconscientes. Enfim, o Darwin passa o dia todo com esses fantoches na mão. Mas na hora do banho, o Gumball vê que o Darwin tá brincando com eles. E isso meio que ocasiona em os fantoches irem pro lixo. E bom, eu não sei se eu citei aqui, mas quando alguém entra em contato com eles, eles meio que sugam a energia vital dessa pessoa. E essa energia serve como combustível para eles. E quando uma pessoa para de usar eles, eles meio que têm um time. Ou seja, eles têm um curto tempo para agirem e se mexerem sem a ajuda de ninguém. A noite cai e a primeira coisa que eles fazem é entrar na casa e destruírem o videogame, já que foi por causa dele que eles foram pro sótão. Como eu disse, eles estavam inanimados, mas não inconscientes. Bom, eles estão vingados, né? Mas com a barulheira deles quebrando o videogame, o Gumball acorda. Ele vai checar o que tá acontecendo e ele se depara com o Darwin controlando eles. Ou não. Até porque se a gente prestar bem atenção, o Darwin está desacordado, ou melhor dizendo, ele tá em um tipo de transe onde mantém ele preso no mundo dos fantoches. E pra tirar ele de lá, o Gumball vai ter que brincar também. E bom, se vocês ainda não perceberam, nesse episódio tem dedos dos mesmos criadores de Don't Hug Me, I'm Scared. A partir de agora, toda a estética do episódio vai mudar, indo pra isso, onde tudo é fantoche e é controlado por humanos. Enfim, quando o Gumball decide finalmente salvar o Darwin, o episódio nos dá a parte mais perturbadora dele. Pra quem não sabe, na série Don't Hug Me, I'm Scared, todo episódio tem um musical que tenta nos passar alguma mensagem. Só que, óbvio, de uma maneira totalmente bizarra e esquisita. E é exatamente o que acontece aqui também. O Darwin se vê preso aos fantoches. Ele se vê preso a uma canção sobre coisas divertidas, ou como eles dizem, diversão sem fim. Até que finalmente o Gumball chega. E como a gente bem sabe, ele chegou lá por causa de outro fantoche, o Grady. Ele ajudou ao Gumball a chegar lá, mas ele traiu ele. A partir de agora, Gumball e Darwin estão presos no mundo dos fantoches e à mercê deles. E como o próprio Grady disse, vocês brincaram muito com a gente, agora nós vamos brincar com vocês. E vemos muitas cenas deles fazendo coisas nojentas e coisas que crianças fazem com bonecos, fazendo os dois se baterem, comer uma coisa suspeita. Enfim, todo mundo sabe que o Gumball é burro e ele só aceita o destino dele ali. Mas o Darwin não. Ele é inteligente ao ponto de perceber uma ponta solta ali, a qual ele puxa, e ao puxar essa ponta, ele simplesmente desmonta o Grady e os outros fantoches, assim destruindo o mundo dos fantoches e salvando ele e o Gumball. Infelizmente, esse episódio não tem muito o que teorizar. Enfim, eu acho muito interessante que no final a gente vê outra criança indo comprar os fantoches e o Grady pula em cima dela, mostrando que os fantoches não morreram. Ou seja, o ciclo vai continuar e eles vão tentar prender outra criança.